Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa de volta aqui hoje para a gente falar de um tema de direito constitucional, claro, com repercussão dentro do processo civil. A gente vai falar sobre o julgamento da ADI 5953. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou te contar o que ela fala e você vai lembrar. Essa semana foi noticiado que o Supremo disse que o juiz pode julgar processo do cliente lá do seu esposo, da sua esposa. É isso mesmo, professor? O juiz vai poder julgar, então, por exemplo, você tem um cliente seu, professor, como advoga para uma pessoa, essa pessoa pode ser julgada pela Bruna num processo judicial? É isso que o Supremo disse que pode? Meu Deus, onde vai chegar? O Supremo se tornou um tribunal político, esses indicados aí, esse indicado pelo Lula concordou com isso, é isso mesmo? Calma. Primeira coisa, essa decisão não tem o caráter político que alguns acham, tá? Eu vou mostrar aqui como cada ministro votou para você entender. Então tem ministro indicado pela Dilma que votou igual no indicado pelo Bolsonaro e vice-versa. Então não fiquem nessa loucura aí de achar que, neste caso, os indicados pelo PT acabaram com o processo civil brasileiro. Não, porque os dois indicados pelo Bolsonaro votaram no mesmo sentido. Mas isso não é discussão para agora. Agora é entender qual é a regra. Para você parar de ser o tiozão do Zap que fica divulgando notícia mentirosa. Então entenda a regra. Depois você pode opinar. Beleza? Então vamos lá entender, mas antes, claro, dá um like aqui, o Guibô tá pedindo, a Gabi, a Bruna e o Guitinho todos pedindo para deixar um joinha, compartilhar esse vídeo com o pessoal. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que o CPC fala sobre o tema. O 144 do Código, isso é sempre importante lembrar, ele vai trazer para a gente as causas de impedimento do juiz. Tá? Em resumo, são causas que o juiz não pode julgar o processo. Se ele julgar, isso pode ser alegado em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive as causas de impedimento são motivos para ajuizar uma ação rescisória. Então, o impedimento é muito grave, ele não preclui. Eu torno o juiz impedido de julgar. Nessas causas, você há uma certeza de parcialidade do órgão julgador. Em resumo, você tem certeza que ele não é imparcial, porque nós temos aqui critérios objetivos, tá? Se você tiver interesse que eu grave uma aula para falar das causas de impedimento, eu gravo. Hoje a gente vai focar no objeto da ADI, tá? O que o código fala que o pessoal entrou com a ADI e não gostou? Olha o que diz o 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, proibido, exercer suas funções no processo. Aqui que está o inciso que deu a confusão. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então vamos lá. Primeira coisa, essa regra, ela cria um impedimento grande. Ela não cria um impedimento assim, por exemplo, o Guilherme é advogado, certo? Certo. Ele é advogado do João, tá? Aí, o processo do Guilherme, o Guilherme entra com uma ação judicial e cai lá na vara judicial que a Bruna, esposa do Guilherme, juíza, atua. Ela vai poder julgar? Claro que não. Óbvio que não. Ah, é isso que a regra diz? Claro. Mas tem um outro impedimento maior do que esse aqui, né? Tem um impedimento na lei, no mesmo 144, que diz que o juiz não pode atuar no processo em que o advogado é esposo dele, é esposa dele, é parente dele. Não pode, né? Então, eu jamais vou poder atuar num processo em que a Bruna seja juíza. Isso é óbvio. Mas o que essa regra faz é mais grave do que isso. Vamos imaginar que a Bruna é juíza numa vara civil lá do interior do estado. Vamos imaginar, lá no início da carreira dela, ela foi para o interior, ela trabalhou numa cidade chamada Telêmaco Borba, tá? Lá em Telêmaco Borba tem uma grande fábrica de papel e celulose, chamada Klabin, enorme, acho que é uma das maiores da América Latina. Vamos imaginar que o Guilherme, eu, fui com a Bruna para o interior. Não, eu vou acompanhar a carreira dela.
Ela fica lá 1 ano em Telêmaco Borba e eu começo a advogar num escritório trabalhista da região. Então tem um escritório trabalhista lá, tá? E nesse escritório trabalhista a gente atende a Klabin. Então o nosso escritório, que eu advogo, atende a Klabin na área do direito do trabalho. Ou seja, a Klabin é cliente do escritório que eu trabalho. Em resumo, eu, Guilherme, esposo da juíza, tenho como cliente a Klabin. A Bruna não poderia julgar a Klabin em nenhum processo. Mesmo que, nesse outro processo, tivesse um outro escritório de advocacia atuando. Imagine, tem uma ação lá contra a Klabin, cível, que é patrocinada por outro escritório de advocacia, não é o nosso, ela não poderia atuar. Isso faria com que o juiz tivesse que ter um prévio conhecimento de todos os clientes do escritório que o seu marido trabalha, que o seu irmão trabalha, que o seu tio trabalha, que o seu sobrinho trabalha, que o seu avô, que o seu filho, que o seu pai, né? Porque ali fala parente consanguíneo, né? Em linha reta é pai, avô, filho, neto. Colateral até o 3º grau seria irmão ou cunhado, ou sobrinho, ou tio, né? Primo é 4º grau, não entraria aqui. Mas exigiria do juiz, ou seja, o impedimento não é dele. Ele teria que ter o conhecimento de quem são os clientes daquele advogado que é seu parente. Eu não estou dizendo que o parente não poderia atuar. É mais do que isso. É dizer, olha, aquele cliente não pode ser julgado por esse juiz. Imaginem, vamos imaginar, a Bruna está numa vara civil em Curitiba, tá? Em Curitiba. Aí eu, Guilherme, trabalho num escritório aqui de Curitiba que atende causas de massa. Ele atende a operadora Vivo e o Banco Itaú. Quer dizer o quê? Todos os processos que tiverem Itaú e Vivo na vara da Bruna, ela não vai poder julgar, mesmo que eu não seja o advogado, mesmo que o escritório de advocacia não seja o que eu trabalho. Vocês concordam que eu acabaria criando situações gravíssimas de impedimento? Ou seja, o juiz ia acabar sendo inviável a atuação dele. Às vezes você pega comarcas do interior que não são tão grandes, mas nem tão pequenas assim, e aí às vezes tem um escritório lá que atende todas as empresas de telefonia, ou atende 3, 4 empresas de telefonia. Ele tem grandes setores, grandes escritórios, eles têm vários setores, cada setor atenderia uma empresa de telefonia, por exemplo, em causas diferentes, né? Poderia ter. Aí se o advogado trabalha lá, traria esse impedimento para o juiz, né? Ou esse escritório atua defendendo 2 bancos. Aí o advogado, o marido da juíza, o marido do juiz trabalha lá, aí impediria o juiz de julgar todos os processos que esse banco, que essa empresa de telefonia fosse parte. Vejam, você poderia estar criando aí uma situação de inviabilidade do trabalho do magistrado ou do próprio advogado, né? Chega lá o advogado, início de carreira, quer começar a trabalhar no escritório, aí a esposa dele, a juíza, fala, olha, mas você vai trabalhar nesse escritório aí? Esse escritório defende o Banco Itaú e defende também a Vivo. Puta, aqui na minha vara tá cheio de processo deles. Eu vou ter que me declarar impedida nesses processos. Vai ficar feio para mim no tribunal, né? Porque parece que eu não quero trabalhar. Então me parece que essa regra era extensiva demais. Trazia uma situação de impedimento muito grave, né? Você presumiria a parcialidade do órgão julgador só porque um parente dele tem como cliente essa pessoa. Agora, claro que relações de proximidade é diferente, né? Eu, Guilherme, tenho um cliente, pessoa física, que inclusive é meu amigo pessoal, frequenta a minha casa. A Bruna vai poder julgar um caso dessa pessoa? Mas aí não, mas por causa da nossa relação. Talvez ela vai declarar lá a suspeição dela em razão dessa amizade íntima que a gente tem, mas não por essa regra aqui. Em resumo, essa é a regra que o CPC trouxe e a AMB propôs, tá? Uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Dizendo o seguinte, basicamente, que essa exigência é desproporcional, né? Já que exigiria do magistrado conhecer a lista de todos os clientes do seu cônjuge, não só do cônjuge, né, de outros parentes, violaria o princípio da proporcionalidade, né, porque entende que é desproporcional,
e atingiria o magistrado por ato de terceiro, ou seja, cria um impedimento mesmo que o juiz desconheça a situação. Então, às vezes, o juiz, ele não sabe que o tio dele advoga por uma empresa lá. Aí, o juiz está julgando um caso em que essa empresa é parte, ele nem tem ideia de que o tio dele advoga para essa parte aí. Ah, o juiz é impedido? Pô, mas ele nem sabia. Se ele não sabia, como é que você vai dizer que ele é parcial para julgar aquele caso? Tá? Em resumo, esse era o objeto. E aí, professor, o que o Supremo decidiu? O Supremo decidiu o seguinte, que é inconstitucional o dispositivo, ou seja, não vai ser aplicado, não vale. O juiz vai poder julgar? Vai. Quem que votou entendendo que é constitucional? Tivemos 4 votos, tá? Só para vocês entenderem. O ministro Fachin, que era o relator, entendeu que é constitucional, que devia valer. A ministra Rosa Weber, dizendo que tem que valer, ou seja, não pode julgar. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Barroso. Ele acompanhou o relator, mas ele trouxe ali uma pequena divergência, tá? E dizendo que é constitucional o artigo, ou seja, tem que ter esse impedimento que a gente acabou de ver, ficando sua incidência condicionada às situações em que o magistrado tem ciência, ou razoavelmente deveria ter ciência do impedimento. Ele traz outros itens aqui, mas que para nós não nos interessa agora. Então ele diz o seguinte, olha, eu acho que tem que valer, tem que ser impedido mesmo, mas o juiz tem que ter conhecimento disso daí, ou razoavelmente deveria ter conhecimento, né? Então, pô, meu marido a minha esposa é juíza, né? Aí ela sabe os meus clientes. Ah, ela não sabia, mas devia saber, né? Cliente do marido. Agora, cliente do tio, talvez não era razoável saber. Na minha opinião, a decisão do ministro Barroso tenta mostrar assim, olha, se o cara não tinha ciência, realmente não tem como ter impedimento, mas se tinha, tem. Agora, razoavelmente deveria saber? É difícil, né? É difícil isso no caso concreto. Mas, em resumo, esses 4 entenderam. É impedimento, sim, tá? Agora, outros entenderam que é inconstitucional, ou seja, que não vai aplicar. Ministro Gilmar Mendes, ministro Cristiano Zanin, o Luiz Fux, Nunes Marques, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Então, se você não gosta dos ministros indicados pelo governo do PT, saibam que eles votaram, parte deles votou pela constitucionalidade, parte deles votou pela inconstitucionalidade, né? Vamos olhar aqui, ó, o Luiz Fux, indicado pelo PT, votou que é inconstitucional, que está errado o juiz não poder julgar essas causas. O Dias Toffoli também. Por outro lado, né, os outros indicados aqui, ó, né, o Fachin, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia e o Barroso, né, disseram que está errado o juiz julgar esse tipo de causa. Então, aqui não foi uma questão política, tá, gente? A gente teve gente de 2 lados, tá? Ai, eu amo os ministros indicados pelo Bolsonaro, eu acho eles bons porque eu sou bolsonarista. Beleza, saiba que eles votaram aqui, ó, junto com o Alexandre de Moraes, que muita gente não gosta. Então, pare de achar que toda decisão que o Supremo dá tem um caráter ou do PT ou do Bolsonaro. Não, se discute sim direito lá, tá? Por vezes você pode encontrar uma decisão com viés um pouco mais político ou não, mas isso faz parte do jogo. Afinal, é um tribunal político, é uma indicação do presidente que passou ali pela chancela do Senado. Mas em resumo, então o juiz vai poder julgar esses processos? Vai, porque o Supremo declarou inconstitucional esse dispositivo. Em resumo, o fato de o juiz estar julgando uma causa e nessa causa ter uma parte, e essa parte ser cliente do escritório de advocacia, da esposa dele, do marido, do irmão, do tio, do sobrinho, não cria o impedimento por isso. Ah, professor, então vai ser bom para você agora como advogado? O senhor vai lá e vai advogar nas causas em que a sua esposa é juíza, vai ganhar a causa certa. Calma, não, porque eu tenho outra hipótese de impedimento. Eu jamais, como advogado, posso atuar num processo em que a Bruna seja a juíza, né? Se eu ingresso com uma demanda e cai lá para a Bruna vai ter que, obviamente, se declarar impedida. Então, essa outra causa de impedimento não caiu, ela continua valendo, beleza? Se você tiver curiosidade para saber as demais causas de impedimento, me conta aqui embaixo que eu gravo essa aula para você, beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.